Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar o episódio de hoje, eu quero falar com você que está iniciando o hábito de assistir podcasts, que você pode assistir esse episódio e a todos os outros que estão no YouTube de maneira fracionada, no teu ritmo, quando você for tomar banho, fazer atividade física, cozinhar, estiver indo ao trabalho, enfim, em deslocamento, em qualquer momento você pode ir assistindo fracionadamente no teu ritmo, pode acelerar, pode pausar e fica à vontade. Toda semana a gente tem um episódio novo, então você tem uma semana para assistir esse episódio que está iniciando hoje, tá certo? E vou apresentar aqui para vocês a convidada de hoje, ela que é alguém que enxerga o comer, alguém que enxerga que o comer pode ser um ato revolucionário, que tem esperança no mundo e nas pessoas, que ama inventar comidas veganas saudáveis na cozinha, comer e alimentar a galera. É um ser em constante construção e desconstrução, que busca ser mais consciente a cada dia, que cabe nos rótulos mãe, mulher, modelo, atriz, natureba e ecochata. Letícia Wagner, seja bem-vinda. Ai, Ari, brigadão aí, gratidão imensa por esse convite lindo, né? É uma honra poder estar aqui falando um pouquinho da minha experiência e falando sobre alimentação, né? Que é o que eu amo. Que legal. Ô, Letícia, você já foi em algum podcast alguma vez? Não, primeiro podcast. Ai, que honra, que legal estar te recebendo aqui, porque eu te acompanho já faz um tempo, a gente participou de uma live juntas uma vez, e a gente falou sobre alimentação, sobre yoga, sobre estilo de vida, saúde, e uma das razões que me fez pensar em você, em te convidar para vir pro Geladeira, é o teu estilo de vida e a tua visão de mundo, que é isso que você vem construindo, né? Então, a gente vai abordar muito disso também. Mas eu quero escutar da Letícia criança, como que era quando você era criança, na tua família, se você tem irmãos, e como que vocês se desenvolveram aí na primeira parte da infância. Então, Ari, era bem diferente do que é hoje. Muito diferente mesmo. Lá em casa, assim, a gente sempre teve essa cultura de comer muita verdura, salada, era obrigatório, toda a refeição, né? Mas muita porcaria. Muita porcaria. Tipo, livre, assim. Uhum. A minha mãe até, assim, acho que ela tentava controlar um pouco, mas não tinha muito essa noia, sabe? Tinha algumas regras principais, assim, que todo mundo seguia da casa, tipo... Refri só final de semana. Mas aí eu sempre dava uma gambiarra também de abrir no domingo uma coca, tá ligado? Uhum. E aí abria no domingo, daí, na segunda ainda tinha. Daí tomava na segunda ainda, pra não botar fora. Sim. Mas sempre tinha, assim, a gaveta das porcarias, né? Tinha uma gaveta livre demanda. Sim, livre demanda. Podia... Mas a gente gastou sempre muita energia, né? Eu tenho um irmão, o Felipe. Ele é mais velho, 4 anos. E a gente sempre gastou, sempre foi obrigatório fazer esporte na minha casa. Meu pai e minha mãe são formados em educação física. Olha que então, legal. sempre incentivaram muito o esporte, né? Era obrigatório também. Sempre escolher algum esporte que a gente se identificasse no momento e dali, né? E onde vocês nasceram? Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Uhum. Sempre moraram na capital, na infância? Sim, na infância saí de Porto com 18. 18 anos eu saí daí de Porto. Ah, que legal. E daí sempre praticou esporte. Quais os esportes que você mais se identificava, assim, na primeira infância ali? Eu acho que o que eu mais curti de todos aí foi o vôlei, que eu fiz por mais tempo, assim, de treinar final de semana, campeonato, né? Foi bem... Nossa, foi até... Agora me trouxe até uns outros insights, assim, da importância, né, da atividade física quando menor, mas chegou um ponto, assim, eu me lembro bem chave, assim, que eu acho que eu tava com 14 anos ali, que começa as festinhas, né? E eu era muito regrada, assim, no esporte, né? E te exige, né? Final de semana, tem que dormir cedo, tem que comer bem, né? Porque, enfim... Tem que ter um ritmo, né? uma rotina, comer. E eu lembro muito disso, de chegar num ponto de eu querer largar, porque eu não podia ir pra festa com meus amigos, né? E todo mundo já... com hábitos que eu não conseguia levar, porque o esporte me levava para hábitos saudáveis, na real, né? E meus amigos tudo bebendo, já indo pra festinha, e eu querendo ter um pouco dessa experiência, né? E aí eu lembro que foi bem chave, assim, de eu parar com o esporte e aí começar
a ir pra outros caminhos, né? Que, enfim, fizeram parte da minha história e de quem eu sou hoje. Então, acho que nada é errado ou certo, né? Mas eu vejo que o esporte é muito... Nos alinha muito, né? Assim, pra tudo, pra alimentação, né? Porque não tem como tu ter um ritmo, né? Não ritmo, como se diria? Um olhar mais atento pra alimentação se você não recruta do teu corpo, às vezes, né? Exatamente. É um caminho em mão dada com o outro, né? É muito isso, assim. Na infância, a gente vê esse impacto do engajamento no esporte também porque você forma uma comunidade. Enquanto criança, você tem o time. Aí você tem as amigas do vôlei. E todas têm que acordar cedo, todas têm que treinar, né? E daí você tem esse círculo, que já é um círculo que todas mais ou menos têm os mesmos hábitos. E daí você tem também a outra tribo, que é a tribo da night, né? Que você tá indo pra night e tal. E é a tribo que tem os horários diferentes, que, enfim, tem outra rotina. E daí você tem que escolher, chega um momento que às vezes você tem que escolher alguma coisa ou outra, né, Leti? Sim, muito. E hoje eu me vejo muito mais na tribo do vôlei, assim. Apesar de não estar praticando, né, mais vôlei. Mas eu me vejo muito mais alinhada a isso do que... Foi uma fase, né, da vida, assim, que eu acho que... Às vezes, não é todo mundo que passa, mas tem pessoas que passam, né? E às vezes não é nem, tipo, fazer essa dualidade de tribo e tal. Mas você vê que a tua rotina combina mais com isso, mas de vez em quando até rola uma baladinha ou outra, né? Encontra a tribo da balada também, mas a mais frequente fica sendo essa rotina mais diurna, né? Enfim, de alimentação e atividade física. E daí foram crescendo, então vocês são gaúchos, têm um consumo de carne bem vigoroso na infância e de alimentos, né, diversos. Tinha vegetais, era uma alimentação equilibrada de forma geral ou bem, assim, açúcares e mais industrializados? Eu acho que foi, assim, equilibrada de certa forma. Hoje eu vendo, eu digo, meu Deus, que horror. Tipo assim, eu jamais faria isso com a minha filha, assim, sabe? O que você acha que na tua primeira infância você pensa, não, isso eu não quero oferecer pra minha filha, isso ofereceram pra mim, eu não quero oferecer? A gente comia bastante ultraprocessado, assim, bastante. E foi muito engraçado, assim, porque eu que comecei a trazer esse questionamento da alimentação na minha família, né? E aí todo mundo mudou muito, foi mudando, mas não porque eu impus nada. Pelo meu exemplo, assim, a galera foi repensando as coisas, né, e refletindo. E eu tive um papo tão legal com a minha mãe, assim, porque ainda mais agora que eu sou mãe, me aproximei muito mais da minha mãe, né? E enxergo ela com outros olhos hoje, né? E ela me pediu perdão já, assim, de dizer que não sabia que aquilo era errado, né? Que fazia mal. Então ela nunca me deu algum alimento achando que... Uma mãe jamais quer que dá alguma coisa pro filho que faça mal pra ele, né? Exato. Então, ela não pensava sobre isso. Ela dava muito... Era arroz, feijão, era muita salada, carne, sim. Domingo sempre churrasco na minha casa. Era uma regra que hoje em dia não existe mais. Também na tua. Gaúcha, churrasco, né? salada de maionese e mandioca cozida. Isso aí. E pão com alho, um monte, né? Linguiça, coraçãozinho. Tipo, em abundância, assim, todo domingo, né? E cervejada, né, galera? Eu era criança, não tomava, mas era rodeada disso domingo, né? Sim. E que é cultural. É aquela coisa, às vezes a gente pensa que hoje, com a nossa visão, talvez não ofereceríamos, né, para os nossos filhos, mas em cada geração a mãe faz o melhor, né? Claro. E na verdade nem existe um certo ou errado, existe o que temos disponível aqui, dentro da nossa cultura, da nossa visão. A cultura gaúcha, ela tem algumas coisas que são muito características, né? E isso vai acabar escorrendo para as crianças e escorrendo para as próximas gerações, se não há uma quebra de paradigma, às vezes, né? De tipo, não, vou olhar um pouco mais, escolher um pouco mais. E essa escolha, ela acaba sendo mais na vida adulta quando você sai de casa e você toma uma decisão. Claro, com certeza. Mas a minha mudança começou até mesmo dentro da casa dos meus pais, assim. Eu acho que eu vejo muito chave um momento, área, assim, que eu comecei a praticar yoga. Porque meu namoradinho da época praticava, e daí ele, não, vai, e eu, tá, fui. E aí eu comecei a praticar, e no yoga nunca ninguém me falou sobre carne, sobre nada disso. Simplesmente a galera não comia, mas eu não sabia por quê, e ninguém nunca me questionou. E foi muito natural, assim.
E aí eu cheguei, e nessa época eu comia muito mal ainda. Tipo assim, de comer miojo de noite, nuggets, salsicha, nesse nível, assim. Aham. Né? Ultraprocessado diariamente. Ultraprocessado. McDonald's era uma vez na semana. Tipo assim, eu saía do treino de vôlei com meu pai no colégio e era McDonald's. Ia pro Mac. Sempre. E aí teve esse momento, assim, muito chave de que eu lembro que eu vi a capa de um DVD. Tu deve ter visto já. A Carne é Fraca. Aham. E eu nunca tinha escutado e me questionado sobre nada disso, né? E eu olhei que é um garfo enfiado na cabeça da vaca, assim, né? Só que não é chocante. Mas pra mim foi. Tipo, é meio ilustrativo, assim, né? E eu olhei aquilo e falei, caraca, a carne é um bicho. Tipo assim, eu nunca tinha parado Pra pensar. E aquilo ficou na minha cabeça, assim, né? Mas não vou pensar nisso, né? Ai, assim, tudo que nos tira, né? Tava tão confortável aqui, não vem? Não vou ficar gastando Me energia. deixa de boa aqui, né? E aí fui deixando, assim, e aí foi umas semanas, e aí eu comendo já ficando estranha, E aí teve um domingo, um churrasco na minha casa, e aí eu comecei a comer, e começou a revirar o estômago. E eu falei, caraca, não vou conseguir comer mais carne, como assim, né? E aí eu falei... Você nem chegou a assistir o material? Não Você assisti. Só viu a capa? Só vi a capa e aí me despertou. Teve um insight. E aí eu falei, mãe, não consigo mais comer carne. Não quero mais. E minha mãe disse, meu Deus, né? Naquela época, sei lá, faz uns 11 anos, eu acho. E a minha mãe, assim, nossa, né? Que eu... Tá, mas a gente vai numa Nutri, então, né? Tipo assim, o que a gente vai fazer, né? Tu Tem uma restrição. vai pra Nutri, então, pra gente ter uma dieta equilibrada, ok. E aí eu fui aquela coisa, né? Naquela época nem se falava tanto disso. E aí foi várias Nutris, né? Cada uma falando mais um absurdo que outra. Que não dava pra ser vegetariano? Nenhuma alinhada, assim. Demorei muito pra achar alguém alinhado que fosse me passar alguma coisa, né? Que, enfim, muita soja no início, né? Sim. Que foi a primeira coisa, assim, a gente não sabia, não tinha informação. E aí a minha mãe muito preocupada com a proteína. E aí era soja, direto na minha casa, muita soja. E o que aconteceu? Eu me inflamava muito. Então eu sempre tava inflamada, eu sempre tava passando mal, não ia no banheiro. Até pra deixar claro, até pra audiência que tá assistindo, né? Que o soja, ele tem uma complexidade maior, é uma fonte de proteína. E essa complexidade de digestão pode gerar uma ação inflamatória de uma forma mais ampla, né? Mais generalizada, dependendo da tua digestibilidade e tal, e do volume que é consumido no dia. Claro, né? E eu acho que o fator também, depois que eu fui estudar também mais, né? Como tu consome essa soja, né? Porque assim, a soja, pelo que... Tu até me corrige que tu deve saber mais que eu. Mas a soja, ela deveria ser fermentada, né? Pra gente consumir ela e digerir melhor, né? E eu não consumia nada de fermentada. Era tudo soja texturizada, né? Era muita soja texturizada ou proteína de soja. Então, era tudo assim, né? O leite de soja. Nada como shoyu, como tofu, tempê. Não era nada disso, né? Uma biodisponibilidade muito ruim e isso gera um peso na digestibilidade a ponto de inflamar. Exato. E aí eu demorei muito tempo, assim, pra perceber e pra entender que era soja. Porque daí tu vai pra aquelas clássicas. Glúten, é trigo, é leite. Não, leite não consome, tá? Então o que é? E aí demorou. E depois que eu tirei da minha vida, meu Deus, E mudou. o que você sentiu que naquela época, iniciando a alimentação com soja como base, assim, que você sentiu que você realmente estava inflamada? O que você tinha como efeito colateral da inflamação? Indisposição. Muita indisposição, assim. E o principal era barriga mesmo. Minha barriga ficava grávida. Tipo assim... Acordava fininha, final do dia tava distendida. Distendida mesmo. E se eu comesse, assim, era nítido. Eu comia fora de casa, tinha soja, porque Brasil, óleo de soja. Então, qualquer lugar que eu cheguei num nível de inflamação, assim, e do meu organismo não tolerar a soja, de qualquer coisa que tivesse de soja na comida, eu passava muito mal. De ficar inflamada 3 dias, assim, saindo no banheiro, uma barriga imensa, cheia de gases que não saía de mim. E demorou um tempo, assim, pra eu conseguir entender, né, o que tava rolando. E tu sabe, Leti, que tem muitas pessoas que têm essa reatividade com outras leguminosas, não apenas com a soja, né?
E tá muito relacionado com, enfim, a saúde intestinal, com a tolerabilidade, a produção de enzimas também. Porque tem alguns alimentos que você não tolera até que você module a tua digestibilidade, a tua produção enzimática. Pode funcionar, tá? Então, é muito particular, assim. Mas no teu caso, foi uma questão bem pontual. Não, é o soja, pra mim não dá. E daí você excluiu e você percebeu a melhora. Nossa, demais, assim, mudança de vida. E aí foi muito engraçado, porque acho que foi um tempo, assim, pro meu organismo desintoxicar, né? Porque foi um excesso ali. E depois disso, mudar a cabeça, né, Ari? Porque aí a alimentação, ela não vem só do que tu alimenta de comida, né? A alimentação também é dos pensamentos. Então, eu já, às vezes, assim, eu cheguei num ponto de achar que sempre que eu ia comer fora, eu ia passar mal. Né? Eu ia com aquela mentalidade já, ai meu Deus, vou passar mal. E passava? Claro, mas por quê? Será que tinha soja ou era eu que tava já com a predisposta que eu ia passar, né? Já ia pensando naquele acontecimento e acontecia. E aí foi um processão, assim, até eu entender isso, até me permitir de novo. Hoje em dia eu como, tipo assim, de vez em quando, eu como um tofu, eu como alguma coisa orgânica, procuro comer sempre orgânico, não transgênica, né? Soja, bem importante também, outro fator, né? Bem importante. Mas é isso, basicamente isso. Assim. Daí teve essa mudança, então teve a primeira experiência com o nutricionista. Não foi muito bom, porque não encontrava ninguém alinhado que ressoasse com o que tu queria naquele momento. Isso é um ponto bem importante, Nossa. né? Você encontrar... Eu sempre vejo, e até eu pergunto no formulário, assim, antes da consulta, eu pergunto, por que você escolheu consultar comigo? Porque tem muita nutricionista, mas tem alguma coisa que aconteceu. Às vezes é identificação, às vezes achou o Instagram legal, às vezes gostou do valor versus o que entrega na consulta. Mas é legal você entender por que você se conecta com determinados profissionais. Porque às vezes as pessoas não escolhem, não só nutricionista, não escolhem um médico que elas entregam à saúde, não escolhem um terapeuta, não escolhem nada. Elas só vão, assim, né? Então, tem coisas que impactam. Uma indicação de um amigo que teve uma afinidade, que teve um sucesso no seu tratamento, né? Ou alguma pessoa que você conversa e você vê, não, essa pessoa, ela tá alinhada com o que eu vejo, assim, né? E na adolescência, numa fase de transição, você encontrar com alguém que você não se identifica é impactante até a ponto de você dar um passo atrás e não aderir a tratamento nenhum, assim, meio que ficar com ranço de nutricionista, né? Com certeza. Não, eu passei por um tempo, assim, bastante. Falei, quer saber, desisto. E aí nem fui mais, assim. Aí, e nesse meu início, assim, das mudanças, né, na alimentação, começou com a carne, né? Mas não quer dizer que eu ainda não era uma pessoa consciente, assim, né, da forma de se alimentar. Eu simplesmente excluía a carne, por um fator de que eu não aguentava, sei lá, que eu entendi que a carne era um bicho e eu... Nossa, eu não quero comer um bicho, né? E aí rolou esse dilema interno, né? Questionamentos, eu mataria um bicho? Não. Então, não quero que matem por mim. Então, parei de comer. Né? E depois disso que eu parei de comer, eu comecei a buscar mais informação. Foi muito natural, assim. E aí eu falei, mas ok, eu comi peixe por um bom tempo ainda. Porque meu pai sempre caçou, então ele pescava, a gente vivia perto do mar, né? Aqui em Garopaba, minha avó tinha casa ali, então a gente sempre tava ali, né? Rodeado disso, então eu me acostumei. Meu pai sempre fez paeja, né? E aí eu sempre era muitos frutos do mar. E foi o último que eu deixei, né? Normalmente é assim, né? E no yoga, você falou assim, eu tive essa repercussão porque eu via que muitas pessoas não comiam, aí eu entrei em contato com a carne fraca, com aquela imagem, daí você foi excluindo. Você notou que na tua prática, você seguiu praticando yoga. Na tua prática, você notou que teve alguma evolução quando você mudou o teu estilo alimentar? Olha, Ari, vou te dizer que daquela época, eu acho que minha consciência era muito limitada, sabe? Acho que eu não tinha essa percepção. Acho que eu tava no início do autoconhecimento, sabe? E de conscientização, assim, numa forma em geral. Então, acho que eu não tinha muito essa percepção pra te falar. Eu acho que hoje em dia, sim. Hoje em dia eu vejo que sim. E vejo que qualquer coisa, assim, que eu saia da alimentação, eu vejo que influencia no meu sono, na minha prática, na minha disposição, em tudo, né? No meu humor. Mas naquela época, não. Até porque eu acho que a carne, sim, é um fator, né? Que é muito importante, assim, muito decisivo, né? No bem-estar, assim, como eu me sinto.
Mas é muito além disso, eu ainda comia muito processado, comia muito, né, coisa industrializada. Miojo e Aham. nuggets vegetais. Seguia nessa linha, né? Sim. Então eu acho que nessa época ainda demorou, assim, até eu achar uma Nutri, que eu achei até lá em São Paulo. A Mari Poleto, até eu vou falar dela aqui. Sim. E foi bem decisivo, assim, a forma como ela via a alimentação e as informações que ela me trouxe, assim. Foi bem na época que eu comecei a me interessar mais por alimentação e por alimentação saudável, né, no caso. E também, voltando, antes disso, né, por que eu comecei a me preocupar mais com a saúde, né? Não só com o fato de ter carne ou não ter carne. Na minha primeira viagem como modelo, né, que eu fui pro Chile, saí de casa, menininha ali, era 17 ou 18, acho que com 18 anos, minha mãe me segurou. Ela não queria que eu saísse antes dos 18. Sim. Aí eu fiz a viagem pro Chile e fiquei 3 meses lá sozinha. Aí tive que aprender a cozinhar, né, a me Ficou virar. morando. Exato, morando e trabalhando. E aí eu não sabia fazer nada. Não sabia fazer nada. Cozinhar. Aprendi a fazer arroz e feijão lá, aprendi a fazer, enfim, básico do básico, né? E lá, o que aconteceu, que é uma coisa que acontece muito seguido nas meninas modelos, nessa primeira viagem que as meninas fazem, geralmente muito novinhas, vão pra um lugar que não sabe falar a língua, que, enfim, várias dificuldades, né? Fora total da zona de conforto. O que acontece? Desconta na comida, né? Então, chegando lá, eu comia uma barra de chocolate por dia. E eu era novinha e tava acostumada, sempre fazia muito exercício, né? Então, achei que eu não ia engordar, né? Nunca engordei na minha vida. Então, era assim, não engorda, não engorda. E as meninas, Letícia, cuidado, cuidado. E as meninas não comiam e você... Não comiam? Você tava num momento assim, saí de casa, tô aqui sozinha, quero um chocolatinho como uma forma de amenizar. Exato, amenizar esse mudanças. desconforto, né? E na minha casa eu sempre comia todo dia chocolate. Tipo, Sim. nunca foi uma coisa que era proibida, né? Então, sempre depois do almoço eu comia uma fileirinha, assim, ó, da barra. Era sobremesa fixa. Era sobremesa fixa, exatamente. Só que lá eu comecei a comer, tipo, a barra inteira, né? Todo dia uma barra inteira. E as meninas, cuidado, Leite, eu passei a mesma coisa, eu engordei, cuidado. E eu não engordo. Dito e feito, engordei 10 quilos em 3 meses lá. Nossa. Só que eu falando assim, aquela 10 quilos em 3 meses, meu Deus. Eu cheguei aqui, meus amigos dizendo, tá igual. Só que óbvio que não. As bochechas desse tamanho, não entrava as roupas nenhuma em mim. E aí que eu fui falar, caramba, eu tenho que cuidar da minha alimentação, né? E isso te prejudicou no trabalho como modelo? Sim, claro que sim. Era modelo fotográfica, passarela, como é que era? Fotográfica, atriz também, fazia comercial lá. Sim. Assim, vou te dizer que eu dei muita sorte, porque eu segui trabalhando até o final lá. As gurias diziam, eu não acredito, Letícia, eu seguia trabalhando. Não teve nenhuma exigência, assim, de alguma agência, olha, pro próximo trabalho você precisa perder tanto peso, senão não vai dar pra fechar? Não tive, assim, tive muita sorte mesmo. Mas isso acontece, né, Leti? Não, demais, né? E aí, depois dessa viagem, que aí eu voltei pra minha casa em Porto Alegre, e aí eu falei, tá, vou numa Nutri, né? E aí comecei a fazer uma dieta, que eu nunca tinha feito na minha vida. Tipo assim, dieta contada, o que pode comer, né? Mas aquela coisa bem que eu não acredito, esse tipo de alimentação. Bitolada, um pouco limitada, porque você precisava mudar a composição corporal. Exato. Né? Isso então, aí. Na verdade, às vezes, você precisa restringir um pouco, escolher algumas coisas pra ter uma mudança de composição corporal, que não é a realidade que você vai ter quando você tiver na tua composição corporal equilibrada. Às vezes a gente pensa, dieta e aquela palavra que dá um ruim, assim, na maioria das pessoas, né? Mas no final, eu tento até desmistificar, sabe, Leti? A palavra dieta é o que você... Chimarrão tá na tua dieta. Então, o que você come todo dia. Às vezes, se a gente tá numa situação de deformidade, de desconformidade da tua saúde, você precisa ter uma conduta mais restritiva, né? Tua dieta muda naquele momento. Talvez seja 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas depois você consegue fluir livremente. Mas aconteceu o quê? Precisava perder um peso X, você precisava ter essa conduta, então você teve que dar uma restringida em algumas coisas. Com certeza. Mas eu te digo assim, Ari, uma dieta que eu não acredito,
sabe? Porque tem dietas que eu acredito hoje em dia, né? Que Sim. às vezes eu me submeto também, tipo assim, começar a fazer jejum agora um pouco, vou, né, ficar só na fruta, vou diminuir o carbo, sei lá. Mas nessa época era muito aquela dieta da nutrição antiga, sabe? Tipo assim, uma fatia de pão integral com manteiga, sabe? Tipo assim, hoje em dia não é o que eu acredito de alimentação, né? Mas na época era meu início nesse questionamento, né? Que eu tava iniciando. Se abrindo pra algo. E aí foi importante também. E aí depois disso que eu consegui emagrecer e tal, fui pra Sampa. Daí eu morei em Sampa lá. Fiquei 3 anos, acho que lá. Foi 3 anos, acho que foi. E aí lá em São Paulo que eu conheci a Mari Poleto. Que aí eu fui... Eu nem lembro por que eu caí na Mari, assim. Mas eu queria foi alguma coisa da época, assim. Não me lembro se foi porque eu parei com... Então, aí nessa época eu ainda comia ovo e ainda consumia laticínios. E aí eu tive uma amiga que teve uma doença diagnosticada, esclerodermia. Não sei se você já escutou falar. Autoimune. É uma doença autoimune e, tipo, ela é super nova. Começou uma mancha na perna e aí subiu, essa mancha começou a subir, e aí foi descobrir que era uma esclerodermia. E aí ela era intolerante a glúten. E ela consumia glúten todos os dias, consumia açúcar todos os dias. Tipo, ela é aquela pessoa que amava comer e se deliciava, tipo, tudo, assim. Ela jamais ia fazer uma dieta, né? E aí foi um ponto muito crucial, assim. Ou você muda agora, ou você não vai chegar aos 35 anos, entendeu? Assim, literalmente. E aí, pra ela, foi um choque aquilo. E na época eu falei, amiga, você vai parar? Eu vou parar com você? Vamos parar junto? Vou parar com o leite também. Vocês moravam juntas? Não, mas eu era muito amiga dela e muito próxima, assim, era 3 quadras a casa dela. E a gente fazia teatro juntos, a gente se formou junto no teatro em São Paulo lá. E aí parei, assim, por causa dela, né? E depois que eu fui buscar a informação na minha vida, foi tudo assim. Eu parei, depois eu busquei as informações, né? Foi muito do sentir, assim, do momento. Uma coisa leva a outra, né? Porque geralmente chega a informação, a pessoa fica incomodada e muda, né? Mas pra mim foi muito, a vida foi me levando pra esse caminho, assim. E aí acabei parando com todos os laticínios, parei com tudo com ela. Até hoje ela não consome nada, melhorou muito, graças a Deus. E aí era ovo, né? Seguia no ovo. Muito ovo orgânico. E me sentia super bem comendo ovo orgânico. Comia, sei lá, uns 3 ovos, 4 ovos por dia. E aí tava bem, fiquei nessa por um tempo aí também. E só depois, mais adiante, na minha outra viagem pro México, com um namorado meu da época que acabou também se tornando vegano comigo, ele me trouxe uma vez, assim, um dia. Do nada ele viu um documentário e falou, não dá pra comer ovo mais. Eu, como assim não dá pra comer ovo mais? Não dá, tal. Já viu como é que é? E eu nunca tinha buscado pra ver. Porque, enfim, não tinha chego pra mim e talvez não queria sair da minha zona de conforto ali, né? Achando que, não, as galinhas estão felizes, tá tudo bem. E aí eu comendo meus... Quantos ovos por semana? 30 ovos por semana. Sim. Insustentável, né? E aí eu falei, tá, ok. Vi o documentário e falei, meu Deus do céu, tá, nem quero ver. Porque hoje em dia eu nem quero ver, sabe? Já sei que é. Documentários são algo muito esclarecedor, né? Nossa. Mas eu sempre vejo que talvez as pessoas que assistem os documentários, elas estão prontas para assistir os documentários. Tem pessoas que não estão prontas para assistir os documentários. Porque realmente quando você vai ver, a tua alimentação ela começa a ser impactada pelo sofrimento que existe nos animais. E não apenas você pensa em saúde ou em atingir as necessidades, né? Então a gente entra com uma nova camada de visão sobre o comer, que é quem será impactado pelo meu comer, né? E é uma coisa que não são todas as pessoas que pensam nisso ainda, assim, diretamente, né? Então, aos poucos, a gente vai entrando em contato com algumas situação de doença da tua amiga. Pô, mas isso também pode me causar uma doença. Então, antes de que me cause uma doença, eu vou tomar uma atitude preventiva baseada na experiência que, né, a minha amiga teve, para que eu não tenha. Isso é uma atitude mais preventiva, mas essa visão de buscar da origem do alimento é um passo um pouco mais além, assim, que nem todas as pessoas às vezes dão ou estão prontas para olhar para esse ponto, assim, né? Eu vejo isso em todos os níveis, assim, né, dentro da prática clínica. Se olha ou não olha, se consegue, né, perceber isso, porque dentro do que a gente consome hoje, de todas as formas, a gente precisa de um substrato.
E esse substrato vai demandar serviço, vai demandar substrato da terra. E daí em que grau, em que nível que a gente quer demandar isso? Não, total. Você falou tudo, assim, a chave de tudo, né? Porque a saúde, o que é saúde, né? A naturologia, eu comecei a cursar o curso de naturologia também, né? Fiz 2 anos e meio. Aí tranquei, enfim, maternidade, toda essa coisa, não consegui retornar. Sim. Mas na naturologia, a gente fala muito disso, né? Do que é a saúde, né? E a minha visão é muito clara, assim, que a saúde não é só a minha, né? O que a gente faz parte desse universo todo aqui, do mundo, né? Então, a saúde é algo integrado, né? A saúde da natureza, a saúde... É a saúde da pessoa que colheu aquele alimento, né? Que plantou aquele alimento. Então... Mas eu vejo que é muito um despertar que vai gradual, né? Eu acho que às vezes a gente tá tão intoxicado, não de alimento, de informação, de tudo, assim, no planeta, que a gente tem que ir limpando pra ir despertando as próximas camadas, né? Eu vejo que eu quero despertar muito mais, né? Tipo assim, eu vejo que é muito gradual. E eu acho que primeiro é o olhar pra gente, né? Sim. É normal, eu acho isso. Primeiro a gente olhar pra gente, é mais fácil a gente olhar pra gente, né? A gente tá com a gente o dia inteiro. Uhum. Então, eu me observar, me olhar e ir mudando em mim e depois ir reverberando e pensando nos próximos passos, né? Os orgânicos, né? Que a gente tava falando antes até de começar o podcast. O meu despertar pros orgânicos foi uma amiga também, que chegou, eu já não comia carne, ela também não. Uma amiga modelo lá em São Paulo, a Helena. E aí ela começou a me trazer esses questionamentos. Ela até é filha do Lutzenberg, é neta do Lutzenberg. Olha só. E ela é de Porto, a Helena também. E aí ela me trouxe, começou a falar dos alimentos orgânicos, e eu, cara, nunca tinha pensado nisso. E aí comecei a pensar, falei, nossa, que loucura, não, tem veneno, comida. E não chegava essa informação pra mim. E quando chegou, foi tipo, a cabeça começa a explodir, né? E aí, não é um caminho sem volta, né? Tu fala, caramba... Letícia, eu vou te falar que eu fluo muito, assim, né, na busca por pesquisa e atualização o tempo todo, sabe? E principalmente em relação à alimentação. Em todos os níveis, eu gosto de estudar outros temas também, mas a alimentação e o comer e como que é produzido é algo que tá sempre no meu radar, assim, né? E eu lembro que na faculdade ainda me formei em 2014 e abri um restaurante de orgânicos aqui em Floripa. Eu me formei aqui, que era o Mercado São Jorge. Naquela época só tinha o Mercado São Jorge, hoje em dia tem outros vários, né? E eu comecei a ver, cara, não, orgânico, meu Deus. Aí eu queria só comer lá, e o custo altíssimo. Pensava, cara, isso é insustentável? Ninguém consegue comer orgânicos. Ninguém. Minoria, pra não dizer ninguém, tipo, minoria. Aí, mas eu, né, e eu comecei a ir nessa linha de pesquisar e tal. Tem alguns documentários. E daí eu comecei há pouco tempo eu peguei um livro que é Agradeça por você estar vivo, agradeça aos agrotóxicos por você estar vivo. Você já leu esse livro? Não, mas já escutei falar. Já escutei até um podcast. É interessante porque a gente precisa ver como que aconteceu pra tomar a decisão, né? Então, assim, enfim, somos bilhões na humanidade, dentro do planeta. E para produzir comida para esse volume de pessoas, a gente precisou desenvolver uma tecnologia, né? Então, a tecnologia vem e traz aí alguns... Eles até dão outro nome, daí eles falam que o Brasil é o único que fala agrotóxico, que poderia ser também farmatóxico para medicamentos, né? Porque, na verdade, a ideia de veneno foi uma coisa muito incisiva, assim, porque, na verdade, a ideia é proteger a planta, e não é envenenar a planta, né? É proteger a planta de animaizinhos que vêm e diminuem a produtividade, enfim, podem, né, consumir, degradar aquela planta. Então, ele defende toda essa ideia, assim. Ainda não terminei de ler o livro, então não tenho minhas conclusões, né? Mas a gente sempre acaba... Fica nessa visão, assim, de um lado eu tento olhar sempre os dois, né? Tipo, por que isso foi desenvolvido? Teve uma razão, uma demanda. A humanidade precisava comer mais, não tinha comida para todo mundo, tinha um nível de fome e miséria muito maior do que a gente tem hoje, ainda. Hoje a gente tem menos fome do que a gente já teve.
O quanto os orgânicos conseguem alimentar a população hoje? Se a gente fosse viver só de orgânicos, seria sustentável? Pelo custo? Jamais. Pelo volume da produtividade. E isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com os meus amigos que têm fazenda, de agrofloresta e de orgânicos. Eu me interesso muito e eu tenho ainda sonho, assim, de, tipo, poder plantar a minha comida também e plantar para mais pessoas. E eu penso sempre assim, plantar para mim é legal, mas o mais legal seria plantar para o mundo, né? Como que o mundo todo pode ser assim? Viver isso, né? Porque às vezes eu penso na cesta básica. Ninguém consegue no sacolão que ganha R$100 por mês e comprar orgânicos. Então isso é só pra mim? Sou só eu que mereço comer orgânicos e não me intoxicar dessas coisas? Não é me intoxicar, mas tipo, realmente, isso é pra todos ou não é? E daí a gente precisa, né? Tipo, pensar que ainda não dá para alimentar todo mundo com orgânicos, mas eu vejo que surgiu um espaço, um mercado bem forte, bem grande, que tá cada vez mais até barateando o custo dos orgânicos. Eu vejo pelo preço da banana, que, tipo, antes eu como muita banana, tipo uma macaca, então, assim, antes eu pagava bem mais caro a banana orgânica, hoje nem tanto. E banana é uma coisa que dá em tudo que é lugar e não precisa não ser orgânica, na verdade, né? Mas tem outras coisas que tem um controle e tal. E aí, a agrofloresta, eu fico tentando estudar, eu até quero que depois, enfim, se alguém que assistiu o episódio tiver uma dica pra me dar de pessoas que conseguem fazer um volume de escala de agrofloresta. Porque, assim, não adianta a gente querer produzir pequenas produtividades. Porque a gente vai alimentar poucas pessoas e somos muitos no planeta. Precisaria existir uma forma de plantar muita comida a ponto de alimentar todos e tornar isso mais igual para todo mundo, sabe? Porque senão o orgânico ele se torna uma coisa elitista. Mas totalmente. Né? Hoje em tipo dia... assim, quem come orgânico? Não, ainda mais se tu coloca um selo, né? Se tu não tem o selo de orgânico e é orgânico, já é um preço. Agora, se tu tem o selo de orgânico, já é outro preço. Eu acho que eu acho uma discussão incrível da gente trazer pra cá. Né? E é muito complexo, né? Eu acho que não tem... Eu sempre vou pelo caminho do meio nessa discussão, assim. Sim. Porque realmente é muito complexo. Porque vai além do veneno ou não, ou do ter que alimentar a população ou não, né? Será que o orgânico alimentaria toda a população? Eu não sei te dizer, né? Eu acredito que sim. Por quê? Porque eu acho que é muito desperdício de alimento, sabe? Tudo isso que a gente planta, né? Eu vejo que o desmatamento, né? As áreas de plantação, se a gente for ver, a área de desmatamento para plantar, é para plantar comida, para alimentar a população, ou é para plantar alimento para gado? Né? Sim. Eu acho que esse é o primeiro questionamento. O mundo vai virar vegano? O mundo precisa virar vegano? Não, não vai. É utopia a gente pensar isso. É muita utopia. Eu não acredito nisso. Eu acredito que sim, as pessoas estão pensando, refletindo mais sobre o impacto, né? Que é um dos porquês também que eu não consumo carne. É por isso também, com certeza, né? Pela saúde do planeta. Eu acho que é inviável a gente comer a quantidade de carne que a gente come hoje em dia. Então, na minha casa mesmo, né, foi reduzido muito, né, tanto que não tem churrasco todo domingo mais, meu pai reduziu muito a carne, minha mãe reduziu muito a carne. Isso é bom porque, assim, a Associação de Cardiologia Europeia e Americana falando que isso reduz risco cardiovascular, então não é só pensando, porque às vezes a pessoa não quer pensar nos outros pontos, mas se for olhar, tem várias coisas relacionadas com saúde que eu vejo que são um ponto-chave para a pessoa tomar uma decisão. Porque começa pelo eu. Exato. Né? Sempre é mais fácil a gente começar, né? Reduzir o volume de carne, eu sempre vejo que é o dourado caminho do meio. Tudo bem, você não precisa ser vegetariano, nem se rotular como nada. Mas, ter um dia sem consumo de carne, ou 2, ou, enfim, quantos você achar que é confortável pra você dentro da tua visão. É um ponto, eu acho que é bem impactante, com certeza. Não, é super necessário. E assim, Ari, eu tô muito nesse meio agora, hoje em dia, da agrofloresta, assim. A gente teve, né, a natureza orgânica, como eu tava te falando antes da gente começar a gravar, né? Pois é, conta mais. Eu e meu companheiro, no início da pandemia, começamos com um projeto, né, Natureza Orgânica, que era pra levar cestas de orgânicos, né, pras pessoas. Porque a gente tava comprando e consumindo muito, né, e falando, cara, como que a gente faz pra chegar mais barato, né? O sonho era esse.
Só que aí a gente começou a ver todo um problema da cadeia até chegar no consumidor final. A gente ganhava muito pouco na cesta. Por quê? Porque a gente era o terceiro atravessador, às vezes, de um alimento, né? Pra eu ter diversidade, às vezes eu não era o segundo. Às vezes eu era o terceiro, porque eu não conseguia aqui perto. Aqui maçã e precisava ter maçã. Porque tu quer maçã todo dia na tua casa. Então eu acho que... mas seja um erro da humanidade de querer maçã todo dia. Exato. Pô, e a sazonalidade? Exato, aí que tá. A gente tá muito mal acostumado, porque eu quero mamão todos os dias. Eu não quero entender que o mamão dá A Nutri botou mamão, tem que ser mamão todo dia. Nutri, não, por favor, Nutri, bota a fruta da estação. Libera a gente. Exatamente, variar, né? Até o nosso organismo para as intolerâncias alimentares, tudo, né? Tu dá esse tempo de respiro. Monotonia alimentar, esse é o nome. Monotonia alimentar. Monotonia. Todo dia é pão com manteiga e café? Todo dia é isso? É a mesma leguminosa ou várias leguminosas? E daí, teu corpo todo dia ele tá aprendendo algo novo. Senão, né, entra nessa monotonia. Exatamente. E voltando, enfim, aí fazíamos a cesta de orgânicos, levávamos para as pessoas nas casas. E aquilo começou a nos gerar, fazia feira também, a gente fazia feira, e aquilo começou a nos gerar um pouco de desconforto, assim, de ver como que era, né? Porque eu sempre era a consumidora que chegava com a sacolinha, com a sacolinha eco na feira ali, né? Toda linda, eu né? Também, até não ter mais onde botar nada dentro de casa, não tem nenhuma sacolinha de plástico. Ai, meu Deus do céu, vou ter que pegar umas 5. Sabe, não tem onde enviar mais. Tá. Depois eu te dou umas soluções pra isso também. Aquela sacolinha compostável, né? Agora tá Sim. rolando. Ou a de papel, já usei também. Mas ela molha e tal, entendeu? A de papel realmente eu uso só no banheiro. Eu já usei um tempo no banheiro. Mas mesmo assim agora eu mudei pra compostável. Mas também é algo que não é pra todos ainda, né? Exato, ainda é. Mas eu sempre falo, né? A mudança começa porque o consumidor exige aquilo, né? Se não tiver um mercado ali da galera querendo, né? Exigindo, pedindo um produto novo, não vai surgir, né? Perfeito. Então eu acredito que sim, acredito muito no consumidor, assim, como forma de mudança de tudo, do planeta, né? Mas, claro, as empresas também não tirando a responsabilidade delas e colocando a culpa em nós, né? Porque também ficar se culpando ali não adianta nada. Então, a gente tomar as atitudes que estão ao nosso alcance ali pra criar esse novo mercado, né? Que eu acho que é o que tá surgindo nos produtos veganos, que aí começa uma outra polêmica, que daí começam os produtos, né, ultraprocessados veganos, começam a surgir, né? Que daí Ainda bem que a gente tá contando a nossa história aqui. Quem quiser concordar, concorda. Quem não quiser, não concorda também, tá tudo bem. Todo mundo é amigo. Não, tá tudo certo. Até porque, uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada é não julgar, sabe? Porque... Tentar não julgar, né? O tempo todo exercitar isso. Não dá pra julgar, porque eu mesma, sabe? Se eu for olhar a minha história, se eu olho a Letícia há 10 anos atrás, se eu olhar ela, eu falar, nossa, eu conheci essa Letícia hoje, eu falar, meu Deus, né? Aquela Letícia de 10 anos. Mas eu não tinha consciência que eu tenho hoje, Nem né? a gente não pode se julgar ou se comparar com o que a gente era antes, né, Leite? É uma jornada evolutiva mesmo. Exato, assim, faz parte. E eu sempre venho, quando a gente começa a falar disso, me vem uma imagem, assim, que nunca vai sair da minha cabeça. O quê? Eu no colégio com uma amiga que trouxe a primeira vez um questionamento sobre... Eu nem sei se ela come carne hoje em dia ou não come carne. Ai, eu não acredito. Não, fica tranquila, pode desligar. E eu coloquei no silencioso isso aqui. Se for a Gaia, pode atender. Ai, Gaia. Não creio. Foi mal, gente. Pode continuar, né? Fica tranquila. E... Tá, me perdi. O que eu tava falando? Que tava na escola e uma colega levantou um questionamento. Senhora. Ai... Ela chegou pra mim e falou assim, ai, gente, ontem eu vi um vídeo como fazem nuggets. Eu lembro que ela tava chocada. E eu tinha 16 anos, eu acho. E ela me trouxe esse questionamento na época e eu... Não, nem 16, acho que eu tinha 15 anos. E eu, tá, mas como é que fazem? Não, porque os pintinhos, não sei o que, falando como é que fazia. Eu falei, e eu ri da cara dela. Eu lembro até hoje. Eu ri da cara dela e falei... Ai, tá com peninha dos bichinhos. Eu me lembro, Letícia. Eu falei, gente, Letícia. E eu falo, como é que eu vou culpar alguém que não entende o que eu tô falando de sofrimento animal hoje em dia, de alguma coisa? Eu não tinha consciência. Eu não conseguia... Aquilo não me doía, não me afetava. Porque eu estava com os olhos fechados, não tava querendo abrir, né? E foi um despertar, uns 2 aninhos depois, que eu olhei a capa de um livro e me fez todo o despertar da consciência ali pra aquilo.
Então não tem como julgar ninguém, né? É isso. Não tem como, é o processo de cada um. E voltando até à cesta dos orgânicos que eu tava. Nossa, a gente voou, mas vamos voltar ali pra natureza orgânica. O Instagram que vocês têm eu acho tão lindo, porque vocês compartilham muito da rotina de vocês. E eu já vi vocês compartilhando outros projetos dentro do canal, né? Exato. O Natureza Orgânica até surgiu no início pra isso, né? Antes das cestas, a gente surgiu pra compartilhar iniciativas sustentáveis pra um mundo diferente, né? E aí depois acabamos migrando, fazendo as cestas. E aí foi esse tempo de transição da gente começar a não se identificar mais com o orgânico, falar, cara, mas o orgânico, olha tudo que tem por trás, essa maçã que eu trouxe da Argentina, a pegada de carbono que tem essa maçã pra chegar no consumidor final, o preço que chega pro consumidor final, aquilo começou a não fazer mais sentido, né? Tudo bem que a gente plantava, a gente tinha o canteiro na horta comunitária, que a gente plantava as hortaliças, colhia no dia pras pessoas, que era o que tava no nosso alcance de fazer na época, né? E aquilo começou a gerar muito conflito, assim, até a forma do orgânico ser plantado, né? Monoculturas gigantes de orgânico. Pra mim também não faz sentido isso hoje em dia. E aí a gente começou a mergulhar na agrofloresta. Muito, assim, né? Nos sistemas regenerativos, começamos a pesquisar muito sobre. E, enfim, até o meu companheiro agora, hoje em dia, trabalha com isso, né? E... trabalho tem uma startup, enfim, né? Que nem sei se poderia falar mais de startup, porque hoje em dia já tá um pouco mais adiante, eu acho, talvez. Não sei os termos, né, que usaria. Mas ele tem essa empresa de compensação de emissões de carbono, né? Ai, que legal. Em sistemas agroflorestais. Então, o diferencial é esse, são os sistemas agroflorestais, né? Porque hoje em dia existe um mercado de compensação, mas é muito em monocultura, em grande escala, enfim. E aí ele foca muito em pequenos. A empresa forma em pequenos agricultores e agrofloresta. Então, é muito massa, assim. Então, eu tô bem mergulhada agora nesse mundo da agrofloresta. E eu te digo que é o tipo de agricultura que eu acredito, né? Sim. Não tem maquinário hoje em dia? Não tem um maquinário que faça, talvez, sem tão grande escala. Existem agroflorestas grandes? Existem, muito grandes. Tipo assim... Do Pão de Açúcar, né? Eu dei uma pesquisada. Guria, nem sei, sabia? Não sabia que o Pão de Açúcar tinha uma agrofloresta. A primeira é a fazenda que tem a maior produtividade de agrofloresta. Agora eu esqueci o nome dele. Ele é o pessoal do mercado Pão de Açúcar que eles desenvolveram aqui no Brasil, assim. Eles Olha só, nem sabia. Um volume absurdo. Mas eles até desenvolveram maquinários específicos para colheita, para fazer alguns processos dentro, né? Mas ainda é muito delicado esse processo de conseguir incluir um maquinário onde você tem plantas em diversas fases, né? E daí para você conseguir fazer algo escalável dentro de um processo que cada planta no seu tempo, né? Sim, é mais complexo, né? Mas o ser humano, Leti, eu acredito, o ser humano, quando ele encontra um problema, é quando ele evolui. Então, assim, a gente encontrou um problema. A gente encontrou uma saída. Uma produção de agrofloresta com um cultivo dinâmico em tempos diferentes. Então, a tecnologia tá aí pra isso, né? Pra desenvolver algo que funcione para essas mudanças, assim, né? De tempos das plantas. Eu acredito. Assim como teve alguém que pensou nos agrotóxicos, né? Defensivos agrícolas, eles falam no livro. Defensivos agrícolas, é verdade. Agora eu tava tentando lembrar. Alguém pensou nisso, naquele momento lá, era com uma boa intenção. Que era defender as plantas de pragas para poder ter uma maior produtividade, para alimentar mais pessoas. E até eles mencionam no livro, não terminei o livro ainda, né? Mas tô aqui dando uns spoilers. Eles mencionam no livro que o espaço de cultivo diminuiu muito em função dos defensivos agrícolas. Porque antes eles precisavam de muito mais volume de terra para plantar uma determinada quantidade numa safra. A safra eles falam assim, tipo, agora não lembro a data, mas de 50 anos atrás até 2015, aumentou um volume 4 vezes maior em função do uso de defensivos agrícolas. E em volume de terra muito menor. Ou seja, essa questão do desmatamento eu até fiquei me questionando. Estou me questionando, não estou ainda com isso definido. Mas eu fiquei pensando sobre diminuir o volume de terra, isso no meu ponto de vista, importante para diminuir o uso, né, o desgaste aí, inclusive contaminação de lençol freático, tudo, né, que envolve uma produção. Mas... Então, eu super entendo, assim, essa visão. Fiquei... Mas, assim, eu não sei.
pra mim, o que faz sentido. Eu vejo muito que nós somos natureza, entendeu? Nós somos extensão da natureza, né? Então, a forma que eu lido com a minha saúde teria que ser também a forma que eu lido com a saúde do meio ambiente ao meu redor, né? Sim. E eu acho que a gente tem muito essa visão de... Na nossa própria saúde, assim, né? Tem um problema. Ai, tá, eu tô... Ai, tá me dando dor de estômago. Tô com dor de estômago. Ai, tá, vou tomar o meu omeprazol, né? Pra parar a dor. Eu não analiso o contexto do porquê que tá gerando aquilo. Por que vem uma praga na planta? Por que aquela praga tá ali? Algum desequilíbrio no meio teve. O que aconteceu de desequilíbrio? O que tem? O que aquele solo talvez precise, né? Que ele não tá tendo, né? Que nutrientes que aquela planta tá precisando que não tá tendo. Sim. Então, que nem nós, né? Eu sofri, faz uns 4 anos atrás, assim, eu tive um episódio de gastrite. E foi uma loucura, assim, eu falei, cara, do nada começou a me dar uma dor absurda no estômago. E aí eu falei, que é isso, né? O meu corpo falando comigo? Eram várias questões emocionais, eram várias questões de ajuste que eu tinha que dar na minha vida. Não só de eu cortar, porque eu cortei no momento de crise, né, aguda, assim, né, da gastrite, tu tem que cortar várias coisas, porque é uma dor, porque é um incômodo, né? E aí, na época, eu até pensei, nossa, o que eu vou fazer, né? Eu sempre que busco tudo do natural pra eu conseguir me tratar antes de ir pra uma alopatia, né? Porque, realmente, eu acho importante a alopatia em casos que a gente precise mesmo, assim, pontuais, né? Porque, cara, a natureza tem tudo. A natureza tem tudo. A gente precisa de conhecimento pra saber usar a nosso favor, né? Então, na época, eu até me tratei com espinheira santa. A Nutri foi muito fofa também comigo. Nossa, a Cris foi muito fofa. Ela disse, não, olha, eu vou deixar tu fazer, mas se tu não melhorar em 3 semanas o quadro, tu vai ir pro tratamento alopático. Porque ela tava com medo que desse uma úlcera, alguma coisa, né? E aí eu mudei drasticamente a alimentação, tudo, assim, né? Então, fiz certinho, meditação, fiz tudo. E teve resultado? Melhorei, curei. Aloe vera, espinheira santa, a gente tem todos esses substratos na natureza para conseguir, né, contornar algumas coisas. Com certeza, é exatamente isso que você me falou, eu concordo, assim, que a gente tem alguns momentos em que precisa de um medicamento. Momentos específicos onde já tentamos tudo, em que a vulnerabilidade da saúde está muito grande. Mas existe uma grande caminhada até necessitar de um alopático, assim, né? De outras alternativas que as pessoas às vezes querem encurtar o caminho. Quando nesse livro o autor falou assim, os defensivos agrícolas são os remédios das plantas. E daí, enfim, os humanos têm os remédios também. E são mesmo. Mas assim, eu não tenho vontade de tomar remédio todo dia, nem Aí é o ponto, Ari. Aí é o ponto. Né? É esse ponto aí, tu falou tudo. É isso aí que eu acredito, sabe? Então, a agrofloresta, ela preza muito por isso, né? Na natureza não tem mono. Nada é mono, né? As coisas são diversas. Então, tu pegar e botar uma monocultura, é claro que vai dar desequilíbrio. É claro que vai dar, na natureza não tem isso. Então precisa de várias espécies ali pra dar essa energia pro solo, enfim, tá aerado, tá com nitrogênio, tá com fósforo, tá com potássio. Enfim, pra tudo, né? É melhor suplementar do que medicar, né? Exato. Não, na natureza também. Exato. Bota os minerais ali e deixa eles agirem. Exato. E aí é natural, né? É natural, porque as próprias plantas vão fazer esse papel, né? Adubação verde que fala, tapar o solo, né? Enfim, a gente começou o modelo agrícola da forma que a gente começou, enfim, o modelo agrícola de hoje em dia, assim, como padrão, né? Realmente não é sustentável sem os defensivos, porque destapar o solo, começa por aí, né? O solo não pode estar descoberto, né? Solo descoberto é doença. Imagina que, fala muito disso, né, na agrofloresta, que o solo é a pele, né? É a pele ali, é a camada de pele. Imagina se a gente tira a nossa pele. Fica tudo muito vulnerável. Fica tudo exposto, entendeu? Então, precisa dessa proteção. As florestas todas, as folhas vão caindo das plantas e aquele solo vai ficando todo protegido, né? Pra acontecer todas as funções que tem que acontecer ali, enfim. Então, eu acho que essa discussão da alimentação para a população, né? Com orgânicos ou com agrofloresta, agroecologia, enfim. Eu acredito, sim, ser possível, mas eu acredito que a forma como a gente se alimenta tem que mudar, né?
E até as cidades têm que mudar, né? O alimento vem muito de longe. Então, a gente tem que criar pontos na cidade onde existe a produção de alimento, né? Aqui onde a gente tá gravando esse podcast. Pô, ali embaixo tem vários lugares que poderia ter hortaliças, que poderiam ser usados para plantio, né? Enfim, então acho que é uma discussão complexa, né? A verdade não tem um ponto... Um ponto final, né? Não tem. A gente vai, assim, no desenvolvimento desse tema, a gente vai buscando. E eu até ainda quero fazer um novo episódio, ainda espero poder te convidar para trazer mais pessoas, de repente fazer uma mesa redonda, não quadrada, sobre as possibilidades que a gente tem de plantar comida, né? Para mais pessoas, de como que seria possível, às vezes, ter um agrônomo, às vezes ter alguém que, né, da monocultura e alguém da permacultura. Claro. Ter todos os lados pra gente entender, tipo, por que é assim e como que pode ser, né? Eu acho que esse é super incrível, legal. Incrível. E eu acho que é muito interessante, assim, agora como mãe também, né? Meu olhar mudou muito, assim, pra vida, né? Pra tudo. E eu vejo como é importante nas escolas isso, sabe? Tipo, a Gaia, ela entrou muito cedo na escolinha, né? Eu queria voltar à naturologia e eu coloquei ela com 10 meses na escolinha. Dorna. Fiquei assim, né? E aí, quando eu coloquei ela na escolinha, ela já comia, né? E aí, a minha preocupação principal era isso. Eu falei, caramba, o que vão dar de comida pra ela ali, né? E aí, a primeira coisa foi isso. Pra ela ficar ou não na escolinha, eu conversei lá. E falei, putz, ela tem uma dieta vegana, né? Vocês vão conseguir, tipo, respeitar isso, né? Tudo bem, tudo. Aí, um ponto principal, assim. Eu falei, com que óleo vocês cozinham? Acho que eles nunca esperaram uma mãe perguntar isso, né? Aí eles, com óleo de soja, né? Eu disse, nossa. Eu falei, gente, desculpa, eu não vou abrir mão disso. Eu não vou deixar ela comer com óleo de soja. Tá, mas com que óleo tu cozinha? Eu falei, putz, cozinho com azeite de oliva pra ela. Porque eu não costumo botar um monte, né? Eu cozinho um pouquinho ali o necessário de azeite de oliva, é isso. E aí eles, nossa, vamos falar com a Nutri. Falou com a Nutri, é óbvio. A Nutri falou, vamos mudar já pra um azeite de oliva, né? Eles, vamos testar pra ver se vai dar no orçamento. E aí eles mudaram. Então, hoje em dia, eles cozinham com azeite de oliva, que já é uma mudança, né? E isso reverberou pras outras crianças. Exato. Isso é muito bom. Né? Então, eu acho que nas escolas, começar já essa conscientização até do plantar, ter uma hortinha, né? Mas leite, eu tinha hortinha, minha escola não era tão voltada assim pra isso, mas eu tinha hortinha na escola de plantar, inclusive começar a plantar o feijãozinho e tal. Mas eu acho que é um processo que deve acontecer dentro das disciplinas, às vezes, acho super legal isso. Né? Tipo, super. estudar biologia em campo, assim, né? Levar as crianças pra campo, assim, né? Seria o mais legal. De cozinhar também, né? Nossa, cozinhar! Eu lembro que eu fui com a naturologia, a gente visitou uma escola Waldorf aqui na ilha. Guria, o que é aquilo? As crianças plantam, esperam pra colher o alimento e ainda depois cozinham com aquele alimento, sabe? Imagina a experiência pra uma criança aquilo. A cadeia completa, né? Tu pensa, porque hoje em dia a gente não pensa, a gente vai no mercado, compra um negócio pronto, a gente não pensa tudo que foi impactado pra aquilo chegar pra mim, né? Que eu acho que isso é da vida, né? Tudo que a gente consome tem uma pegada de carbono, tudo que a gente consome tem consequências na vida de pessoas, né? Então, qual é o meu papel como consumidor, né? Eu quero ser um consumidor que contribua para impactos positivos no planeta e na vida das pessoas, né? Ou eu quero contribuir negativamente para isso, né? Ou às vezes a pessoa não se pergunta isso, não é nem que ela quer contribuir negativamente, ela não olhou pra isso ou nem acha que é capaz de contribuir de alguma forma, só tá seguindo o fluxo, né? Mas há uma contribuição, né, de cada indivíduo. E é legal que as pessoas percebam essa contribuição que existe, né? Muito legal. Ô, Leite, vamos falar um pouquinho da tua carreira de modelo, que aconteceu ali com 18 anos que você foi fazer tua viagem, né? Externa, daí entrou em contato com a alimentação, começou a cozinhar e teve que se virar, depois foi pra São Paulo. Melhorou a tua alimentação ainda mais. E esse processo evolutivo do comer, sempre junto com o teu trabalho modelando e atriz e tal. Em algum momento as tuas escolhas alimentares impactaram na tua profissão, assim, diretamente? Muitos. Eu cheguei nos pontos, assim, de questionamentos bem fortes, assim, de chegar na agência e falar, olha, eu aceito
esse tipo de trabalho, mas esse não. Tipo assim, marca de couro. Né? Tipo assim, só couro. Já era... Eu não me considero uma pessoa vegana. Hoje em dia eu detesto rótulos, né? Eu não gosto de sustentar rótulos. A maternidade me trouxe muito isso, claramente, assim, não gosto. Até porque na gestação... Ai, tu me pergunta uma coisa, abre outras 1000 chaves, né? É assim, podcast é assim, entendeu? Um papo que vai fluindo. A gente vai até esgotar, entendeu? Até 10 horas de podcast tá valendo. Pode continuar. Na gestação, eu comi carne. Aham. E pra mim foi um paradigma quebrado, assim, né? Eu acordei um dia, tipo, 10 anos sem comer carne, né? Eu olhava a carne, nunca na vida achei que ia botar uma carne na boca de novo. Não via como alimento, né? E eu acordei um dia assim, meu Deus, eu preciso comer peixe. Acordei assim, necessitada. E aí eu neguei aquilo, porque eu era aquela culpa, né? Aquela coisa, tenho que sustentar o veganismo dentro de mim, né? Falei, como eu tô sentindo vontade de comer? E aí fiquei uns 2 dias nesse dilema. E eu comecei a ler um livro da Bela Gil sobre maternidade. E ela traz um capítulo falando disso, que ela comeu carne, ela sentiu vontade e foi numa churrascaria e deu, e passou mal, teve febre e tudo, mas também foi numa churrascaria, né, comeu carne. Sim. E eu era peixe, né, tive essa vantagem ainda, que foi vontade de peixe, né, então, que eu não falo nem vontade, eu acredito realmente que foi uma necessidade do meu organismo, eu vejo assim. Só que aí aquilo, com a consciência que eu tinha, eu falei, cara, como é que eu vou comer? Meu Deus, né? E aí eu falei, cara, eu levantei e falei, pai, ó, é o seguinte, eu preciso comer peixe. E meu pai, quê? Eu falei, sim, eu preciso, mas A eu cara não de vou. alegria dele. Mas eu não vou comer qualquer peixe. Eu preciso de um peixe, tipo assim, que o pescador pegou. Agora, sabe? Vai lá pescar, por favor. E aí meu pai disse, nossa, mas como é que eu vou conseguir? Deixa eu ver se um amigo pegou. Aí ligou pra um amigo, tava na praia, né? Ligou pra um amigo, nossa, Beto, peguei 2 peixes hoje, nem lembro que peixe era. Peguei 2 peixes hoje e tal. Eu pego aqui pra tua filha. Foi lá, fez o peixe pra mim e tal. Aquele evento na família. Ninguém acreditava que eu ia comer, né? Guria, comi, pedi perdão, juro, assim, ó. Pedi perdão pro peixe. Falei, nossa, obrigada, né? Desculpa, né? Mas é isso aí que eu preciso agora. Comi o peixe sem culpa nenhuma. Comi e tal. Pronto, saciei. Uma vez só. Não. Aí, escuta, daí abriu aquela chave dentro da... né? E aí, outro dia, depois, uns 3 dias depois, bom, comi de novo o mesmo peixe que tava ali, tá. E aí, comi mais umas... Aí foi mais umas... Acho que no total de toda a gestação, eu comi umas 10 vezes peixe. Por quê? Porque aí a gente foi de viagem, eu e o Gabriel, pegamos o carro, fechamos a empresa de orgânicos e fomos fazer uma viagem pra Bahia. Bem aventureiros. Fomos pra Bahia, conhecer umas agroflorestas e tal no caminho, fizemos um altas rolê aí, muito legal. E aí fomos compartilhando no Instagram até. E aí as pessoas me recebiam na casa com peixe, né? Muito litoral, tal, né? Moqueca, não sei o quê. E aí eu comecei a entrar nesse processo de... aquela educação, sabe? Eu chegava e me sentia mal de não comer. E como eu já comi antes o peixe, né? Então, tá, vou comer. Eles pescaram ali. Sempre era de um peixe que o outro pescou. Ah, o fulano pescou, o vizinho e tal. E aí eu fui abrindo essas exceções. E eu já tava comendo e não me fazendo bem. Eu já tava comendo, ficando enjoada. Comendo e não... Já era Não mais... tava sendo vontade. Não era mais aquela necessidade do organismo, sabe? E aí eu cheguei... num ponto, assim, que a gente comeu camarão um dia. Vamos fazer camarão e tal. Fizemos camarão. E eu, aquela coisa do camarão. Porque no início, a minha vontade não era de peixe. Foi camarão. Foi essa negociação dentro da minha cabeça da culpa, olha só. Eu falei, camarão, eu vou ter que matar quantos pra conseguir saciar minha vontade? Olha isso. Peixe é um serzinho só. É um só, pelo menos. Tá, então vai pra peixe. Foi essa negociação na minha mente pra me permitir comer. E aí eu fiquei com o negócio do camarão. E aí quando eu comi o camarão, comi vários. Um monte de camarão. E aí eu passei mal. Vomitei. Deu dor de cabeça. Passei mal. E eu falei, cara, deu. Chega. Eu não quero mais isso. Eu não acredito nisso. Não é o que a Letícia quer, é isso. Pronto. Já deu. E aí eu suplementei a B12, né? Que tava super baixa também na gestação. Que eu acho que foi uma coisa essencial de... Talvez eu ter olhado antes pra isso, até não chegado nessa deficiência tão severa, que talvez foi isso que me moveu, né, a comer, talvez, a carne, né, não sei.
E aí parei, nunca mais. Tipo assim, eu olho, não tenho vontade nenhuma, passou. Mas eu acho que a gestação, ela... Até na época eu trouxe esse... Falei num grupo de mães, assim, isso. E eu me senti muito julgada, assim, na época. De as mulheres trazerem um olhar diferente do que eu tava trazendo. Eu trouxe que é uma necessidade do corpo. E as mulheres trouxeram muito da questão da na gestação a gente tá muito vulnerável. E eu acho que sim, a gente fica... A gente vem, assim, a gestação te traz muito... Ai, guria, é uma loucura. Sério, assim, não tem como explicar, entendeu? É muito louco gestar um ser dentro da gente. É muita mudança e vem, eu acho que coisas, assim, da gente querer retornar um pouco à infância, sabe? E qual que é a minha memória da infância? É muita carne, é peixe, é isso, entende? Então eu acho que hoje em dia eu vejo que talvez realmente não foi uma necessidade do meu organismo, talvez. Talvez foi uma necessidade da Letícia, de voltar a ser a criança que ela era, se conectar com aquela criança, com aquela memória afetiva do comer, né? Então, talvez, nunca saberei, né? Mas eu não me julgo, passei por isso e sei que muitas mulheres passam por essa questão da carne bem forte, depois fui descobrir, assim, que é uma coisa bem comum. Eu penso, sabe, Leti, que assim, a melhor coisa é você se libertar de rótulos realmente. Exato. Porque, com certeza, a Letícia, ela tá numa jornada desde a infância que é muito evolutiva. Independente de ela ter uma vontade de comer um peixe, ela não é menos amorosa com a natureza, com os seres humanos e com os animais naquele momento. Então, assim, as fases mudam, as necessidades mudam. O que não muda é a tua essência, assim, sabe? Isso é muito importante. E dentro dessa visão, assim, do vegetarianismo, eu também já oscilei por diversos caminhos, assim. Eu sou recentemente vegetariana. 4 anos, eu acho. E fiquei 1 ano e pouco, assim, bem vegana mesmo, né? Vegetariana estrita, quer dizer. O veganismo é uma coisa que flutua, é sempre um caminho, né? Do consumo em si. Mas o vegetarianismo estrito, assim, sem laticínios e ovos, eu fiquei 1 ano e pouquinho. E eu vi que existe isso dentro do vegetarianismo também, que é esse julgamento, né? Então, se a gente consegue se libertar, inclusive, do julgamento, porque você consegue fluir melhor na vida. E o julgamento, ele não serve pra nada. No final das contas, não vai te ajudar a evoluir como pessoa e nem a ser melhor pro mundo, né? Que a gente fica, às vezes, querendo se encaixar numa coisa. não, agora eu tô vegetariana, agora eu não tô. Não, você tá vivendo a tua vida, né? Tá gestando e aconteceu. Se é o inconsciente da infância ou se é a necessidade do corpo, o mais importante, eu ainda vejo o mundo mais como uma yogi do que como uma vegetariana. Que eu respeito o meu corpo, eu não vou violentar o meu corpo. Não vou ser violenta comigo, nem com o outro. Então, se eu sinto necessidade de comer peixe, eu acho que o peixe que vier pra minha mesa, ele viveu a vida dele e agora ele vai viver através de mim. Assim, a continuação é isso e é um processo meu interno. É a minha visão, sabe? Eu penso que realmente a não violência ela começa por si mesmo, né? Às vezes a gente sofre, e o tempo todo a gente sofre essas interferências, né? De julgamento. Pô, mas a Ariela é nutricionista. Sexta-feira ela vai comer um hambúrguer? Eu adoro hambúrguer. Eu tava falando com a Thalissa no outro episódio. Eu adoro hambúrguer. Os hambúrgueres vegetarianos lá da usina, né? Vou comer hambúrguer? Eu como hambúrguer. Como hambúrguer. Então, assim... esses julgamentos que acontecem de fora não são o que você vive dentro de você, né? Só você tá encarnado pra saber o que você precisa. Né? Então... Isso dá uma liberdade. Nossa, demais. Isso dá uma liberdade de você. É responsável, entendeu? Você é responsável por você. Então, você é responsável pelas escolhas que você faz. Que nem você falou, acho que eu tava com carência de B12. Você chegou aqui falando que você tava bem esquecida e tal, né? E a maternidade gera esse impacto na cognição da mulher. E existe uma fala, um debate bem importante, assim, sobre a gestação da mulher vegetariana e a restrição de alguns nutrientes, né? E tem nutrientes que valem a pena ser repostos, assim, né? Então, o ferro, a vitamina D, a B12, eu acho super válido. E principalmente antes, na preparação para a gestação também, ter esse olhar. Porque são coisas que às vezes não estão tão biodisponíveis, né? E é uma coisa que, estudando a alimentação, assim, a história da alimentação, a gente vê que o ser humano, ele é onívoro, assim, por natureza, né? Ele não é apenas
coletor, ele foi caçador e coletor. Então, o corpo, ele se adaptou naquela época a essa forma. Claro que na evolução a gente criou formas de se alimentar, né? Baseada aí na origem onde os povos foram se colonizando a terra e foram se adaptando àquela região. Por exemplo, os egípcios se adaptaram muito bem a cereais e tal, e aqui às vezes outras coisas, né? Então a gente tem essas adaptações. Mas o fato é que quando a gente tem uma restrição, seja qualquer que seja, a carne, ou a ovo, ou a algum cereal que você não tolera, qualquer alimento, você tem que olhar com mais atenção para a alimentação para atender as necessidades com outros alimentos, né? E encontrar essas substituições. Então, é uma bioquímica, é um jogo de nutrição, assim, de nutrientes, de combinação de nutrientes. Quando a gente tira um, a gente coloca outros, né? Para manter a sinergia. E às vezes, na gestação, você tá com uma demanda maior, você tá produzindo células, multiplicando células mais rapidamente. Você precisa ter substratos, que é ter níveis de nutrientes ideais. E acontece essa queda, muita energia vai para a geração, né, do serzinho que tá ali. E imagina, a formação de uma placenta, que é a primeira casa, né? Aí você tem essa formação desse órgão que não existia em você até você gestar. Nasce um órgão e dentro desse órgão vem um ser humano completo. Eu faço muita associação aqui, eu já falei vários episódios, tô igual uma papagaia que eu falo do ovo, né? Que o ovo, ele é óvulo e placenta. Então, é exatamente isso que acontece dentro de nós. E esse processo, né, que acontece, demanda muito, muito nutriente. Então, tudo muda na gestação, né? Me conta o que mudou mais, assim, durante a gestação, como que foi? Se teve uma preparação antes da gestação, como que foi? Ai, guria, zero. Nossa, foi de susto, né? A Gaia veio de susto. Mas eu tinha muito essa idealização, assim, né? De como esses rótulos que colocam, né? Sempre falam, ai, naquela que você come muito bem, muito saudável, né? E eu achava que quando eu fosse gestar, eu ia comer mais saudável ainda. E o que rolou? Rolou isso, entendeu? Tipo assim, rolou muita mudança interna. E eu não fiquei me atirando nos doces, não tive essas questões, sabe? Mas foi um momento que eu não comi tão bem na minha vida, assim. Não me alimentei tão bem, tive problema de enjoo demais. Demais, do início ao fim. Tive enjoo na minha gestação. Então, isso foi um fator que me... Nossa, foi muito, assim... Foi difícil, sabe? Foi bem complicado essa questão do enjoo. E porque a gente viajou. Nesses primeiros 3 meses de vida, assim, da Gaia formando dentro de mim, a gente viajou, né? Ficamos 3 meses na estrada, né? Então... Na estrada, a gente levou um fogãozinho, a gente fez uma compra de orgânico. Eu lembro. Compramos uma compra de orgânico gigante com uma caixa de isopor desse tamanho, enfiamos todos os orgânicos dentro, até quando ia durar na viagem, cozinhando na viagem sempre. Porque é isso, eu te falo, pra mim, tudo gira em torno da comida, assim, na minha vida, sabe? Eu sempre me organizo muito pra eu não gastar a grana fora de casa e pra eu me alimentar bem. Pra mim, isso é essencial na minha vida, pra eu estar bem, comigo e com tudo, né? Então, a gente teve essa prioridade do fogãozinho, 2 boquinhas, mas é isso, chegou um momento da viagem que começou a apertar. Então, era macarrão, né, era o que achava, às vezes a gente tava num lugar muito ermo, que não tinha nada, né, e aí só tinha macarrão e ultraprocessado e comida enlatada, então eu me permiti ser flexível, porque não tinha outra alternativa em alguns momentos da viagem, né. Então, passamos por algumas... Né? Eu comi pão francês, guria, não comia anos. Você sabia que ia estar na estrada, né? E acontecer esses improvisos. Então, assim, desde a gestação, acho que me veio muito essa questão da flexibilidade. Eu era muito rígida. Muito. Cheguei num momento, assim, bem rígida, assim. Já tive momentos bem... não como isso, não como trigo, nunca vou comer trigo. Aí a gestação me trouxe muito essa flexibilidade, assim. Tudo bem, eu sempre faço certo. Tudo bem eu fazer errado, certo, né? Esses rótulos, mas... Mudar. Mudar, sair um pouco da rotina, ou do que eu sei que meu corpo curte mais, né? Que faz bem, que cai melhor pra ele. Então, eu vejo que na gestação foi essa preparação pra depois que a Gaia chegou. Daí, quando a Gaia chegou, nossa, daí foi a reviravolta total ali também. Tu sente, assim, guria, não amamentar... Ainda tô amamentando, né? E tu sente, assim, que o teu nutriente vai todo, assim, sabe? Então, eu acho que eu não tive esse olhar que você falou, assim, Ari, pra suplementação. Eu era muito convivia muito com mães que falavam, não, normal, não precisa suplementar, tudo assim, sabe? E eu tive deficiências bem fortes, ferro, B12.
e impactaram muito na forma do meu bem-estar, assim. E eu acho que hoje em dia... Muito. E hoje em dia eu suplementaria algumas coisas que eu não suplementei desde o início, sabe? Que eu acho que fez total diferença. A B12 fez total diferença, o ferro, quando eu suplementei. Ácido fólico eu procurei um vegano e suplementei desde o início mesmo, que eu achei importante. Mas eu vejo que esse olhar, assim, atento a isso, realmente muito preciso, assim, né? Muito precioso, na verdade. E... Ai, eu queria voltar, porque tu começou a perguntar da modelagem. Eu me lembro. Ó, viu? Ó, a memória tá funcionando aqui, eu tô exercitando. O que tu perguntou da modelagem? Tu lembra? Se você passou por algum desafio sendo vegetariana, estrita, olha, vegana, tu tá bem de memória. Se você teve algum desafio, né, sendo modelo e relacionado a isso, ao teu comer. Eu acho que começaram a me limitar alguns trabalhos que eu comecei a não aceitar, porque... Escolher marcas que estivessem ressoando com o que tu acredita. Isso, eu tento, né? Tento. Mas não são todas, né? Infelizmente, são a minoria ainda. Mas pelo menos, assim, coisas básicas eu não vou fazer. O Gabriel, acho que uma vez até me questionou isso. Falou, mas se te pagassem tanto? Eu falei, não, eu não tenho preço. Sabe? Se a Seara pegar e me falar, não, eu vou te pagar tanto pra fazer uma propaganda. Não vou fazer. Não vou, porque vai contra os meus princípios, né? Vai num ponto muito chave ali que eu não consigo ceder. Mas né? eu acho que pra maioria das pessoas existe uma coisa que faz sentido e outras que não fazem. Também, claro, depende do contexto financeiro. Se você tivesse com a tua filha sem nenhuma condição financeira... Com certeza, né? Você falou tudo. Hoje você pode escolher, mas se você tivesse, sei lá, numa situação que não tivesse o que comer com a tua filha e tal, alguém te chama de uma marca que não tem nada a ver, talvez sim, né? Mas hoje, claro, porque hoje eu tenho livre-arbítrio, né? E são pouquíssimas pessoas, infelizmente, que têm, né, esse livre-arbítrio pra escolher o que come hoje em dia. As pessoas comem o que tem, o que dá, né? O que tem, o que dá e o que elas veem na mídia. Exato, é isso aí. Por isso que a gente tem que mudar a mídia. Exato, porque o livre-arbítrio ainda vai disso, né? Porque a gente acha que tá escolhendo, mas a mídia tá escolhendo por nós. Estão todas as janelinhas abertas aqui com o que você acabou de ver, piscando. E daí, quando você tem uma oportunidade, você tem R$5 sobrando, você vai lá comprar aquilo que tava no comercial. Não, exatamente. Né? E aí, a modelagem, Ari, eu acho que ela começou a ser limitada em alguns aspectos. Ai, eu falei que ia te dar um mate, nem te dei, né? Pode me dar, então, porque acabou minha água aqui. As gaúchas. Ai, tá meio lavado já. Ó, é erva agroflorestal essa daí, hein? Vocês plantam? Aqui na Serra de Santa Catarina tem. Aqui no BC. Tem o quê? Erva mate? Sério? Agroflorestal? Não sei se é agroflorestal. Mas tem um amigo meu que planta erva mate, a gente toma só chá mesmo. Mas não chegou a fazer a erva. Legal. Na modelagem, aí foi isso, né? Essa questão de me limitar, começar a me limitar um pouco, né? Mas eu acho que foi um canal muito legal também de instrumento de mudança, assim, pras pessoas, sabe? Porque como era muito no início dessa onda de veganismo, vegetarianismo, eu era o alien, né? O ET nos trabalhos. Ninguém comia, todo mundo comia carne. Então eu chegava com a minha marmita já, e com a minha comidinha saudável. Eu comecei a me desenvolver na cozinha e curtir cozinhar por necessidade, porque eu queria comer bem, né? Eu sempre amei comer. Então eu queria comer coisas gostosas. Então eu comecei a ter que aprender a cozinhar, né? E aí, nesse processo, eu ia muito com as minhas marmitas, assim, e a galera olhava, pelo exemplo, né? Olhava e perguntava, tá, mas o que é isso? Ai, mas posso provar? Ai, que delícia! Ai, mas por que tu come assim? E aí, as pessoas chegavam pra mim naturalmente, questionando. Então, eu nunca fui aquela pessoa de chegar e levantar uma bandeira, assim, né? Ah, porque tem que comer assim, porque isso... Então, as pessoas foram chegando e perguntando. E as pessoas que chegavam e perguntavam, se interessavam, eu ia ajudando. Ai, mas me dá teu número, eu vou te passar uma receita. Ai, mas não sei o quê. E comecei a trocar com muita gente. E no meu entorno, foi muito engraçado, lá no México, o meu entorno começou a ser vegano. Tipo assim, a galera começou a parar de comer carne. Todo mundo começou a ser vegano e só por conviver comigo, assim. E eu cozinhando muito pra galera, e eu me via muito nesse lugar. E aí tive um momento também de começar a cozinhar tortas veganas, crude veganas, e vender lá no México. Aí comecei a organizar uns cursos também de culinária vegana lá. Então eu vejo
que a alimentação, putz, é um instrumento de mudança, né? Que eu até falo, que eu vejo muito como o ato de comer realmente um ato revolucionário, político, né? Agrícola, Porque político, em todas as áreas. Porque é todo dia a gente escolhe quem que a gente apoia, né? E, enfim, quem a gente fortalece. E o mais legal é que a comida vegetariana, ela fala por si. Quando a pessoa sabe cozinhar, até o Rafa falou no episódio dele. Quem sabe cozinhar bem a comida vegetariana, assim, com as especiarias e tal, não precisa falar nada. A comida convence na hora. Porque vem aquela comida com sabor, com tempero, que às vezes as pessoas estão acostumadas a arroz, feijão, bife, salada, e nem se preocupam muito em deixar aquilo mais aromático, mais com especiarias. E a comida vegetariana, ela tem essa visão de usar as especiarias junto, de trazer, né, componentes até de outros lugares, assim, né, extratos de plantas, e fazer com que aquilo fique mais... atraia mais os nossos sentidos, assim, né? E é algo que é muito fácil você incorporar. Então, a pessoa tem experiência, gosta, e às vezes até ela não vai ser vegetariana, mas ela vai simpatizar com aquela comida. Não vai ser assim, não gosto. É muito raro alguém dizer que não gosta de comida vegetariana. Pode ser que a pessoa diga que ela não é vegetariana, mas se ela come, ela vai dizer, é gostoso. Né? Isso é o mais bonito, assim, a gente vê que a comida fala por si e essas experiências que a gente vai criando com um exemplo mesmo. É raro alguém falar assim, eu vejo que é muito raro alguém falar que está mudando a sua alimentação. É muito raro. Até assim, quando você precisa, por exemplo, tenho diabetes, hipertensão, eu tô com uma doença autoimune, eu tô fazendo um acompanhamento com nutricionista, é muito raro a pessoa divulgar isso, porque ela sente que isso é uma vulnerabilidade dela. Estou tendo que mudar. Ou, estou com um grau de obesidade, estou tendo complicações, estou tendo que mudar, né? Mas quando a pessoa tá numa mudança alimentar, inclusive no vegetarianismo, é raro a pessoa falar, porque às vezes as pessoas vêm, mas por quê? Mas o quê? Mas o que te levou a isso? Você tá louca? Você vai ficar fraca? Sem vitamina. Minha avó mesmo até hoje ela fala. Meu Deus, minha filha, credo. Come uma carninha, bota uma carninha aí nesse prato, pelo amor de Deus. Então, assim, é muito a visão de cada um e também o fato de você perceber que você não precisa dar uma palestra sobre vegetarianismo. Basta você ir comendo. E as pessoas vão vendo que você tá bem, você tá com vitalidade, você tá, né? Mas também tem aquele outro lado que você tá fazendo o teu estilo alimentar pesquisando e estudando. E daí é um ponto bem importante que eu vejo. Quando você decide excluir algo, você precisa estudar sobre aquilo. Mas também muitas vezes é natural. Estudar sobre como que faz para excluir aquele componente e manter a atenção ao teu estado nutricional, né? Que é isso, de não ter perda de memória. Eu vejo muito, assim, eu atendo muitos vegetarianos, né? Porque existe até uma identificação com yoga e tal, e tudo que envolve essa visão. E de atender as suas necessidades e de não ter queda de cabelo, mudança de humor, perda de memória, queda na produtividade, sono excessivo. Esses são pontos que eu vejo muito evidentes, assim, no processo de transição alimentar para o vegetarianismo, sem um cuidado, porque às vezes pode acontecer da pessoa simplesmente excluir as carnes e continuar comendo macarrão com molho branco. Nossa, quantos tem assim? E não introduzir uma densidade nutritiva, Uhum. né? E daí acontecem os déficits E não quer dizer que essa pessoa que comia macarrão e carne, que ela também não ia ter déficit de coisas, ela também ia ter déficits, né? Talvez ela não olhasse pra isso naquele momento, né? Enfim, tem muitas pessoas que comem carne e têm B12 baixa. Baixíssima. Mas nunca vão fazer um exame de B12, porque não acham que precisa, elas comem carne, né? Então, vai muito... Enfim, autoconhecimento, observação. Total. Não tem outro Quando você caminho. decide fazer uma mudança alimentar, você começa a olhar pra isso. Independente de qual seja. Preciso cortar o glúten, tô com intolerância, né? Ou aos laticínios. E daí você olha, né? Mas isso é uma verdade que a carne disponível hoje no mercado, ela não tem uma concentração de B12 como tinha antigamente, em função da mudança da alimentação do animal, inclusive. Até porque a B12 nem vem do animal, ela vem do pasto do animal. Enfim, ela é metabolizada, né? Exato. Então, tem esse ponto. E tu chegou nesse ponto muito importante, assim, né? Do solo. A gente começou falando dele. E a gente acaba falando dele também. O solo, a gente depende... A gente precisa que o solo esteja saudável, né? Por quê? Porque
todos os alimentos, enfim, o gado também, quem come carne, o gado vai comer essa planta também. Então, tudo depende da saúde do solo. E aí que eu trago as minhas questões eu também não tenho minha opinião super formada e super, né? Mas dos defensivos agrícolas, dos agrotóxicos, né? Sim. É mais prós do que contras, será? Ou é mais contras do que prós, né? Então, eu acho que a gente deveria prezar muito pela saúde desse solo, né? Porque tudo que a gente consome vem dele, né? Sendo de origem animal, vegetal. A B12, justamente, né? Que tu trouxe essa questão. A B12, ela vinha muito, né? Do solo, né? Sim. Só que esse solo, a gente degradou tanto ele que não tem mais. A B12 animal, ela é suplementada também, né? Então, às vezes, a gente acha, mas eu tenho que comer carne pra ter B12. Tá, mas da onde que vem essa B12 que tá no animal? Tu já pensou nisso? Talvez seja melhor tu tomar a suplementação direto, em vez de tomar pelo animal a suplementação, né? Então, são muitos... Mas eu acho que a B12, Ari, especialmente, eu sempre falo pras pessoas, assim, desses 11 anos de caminhar, assim, de veganismo, eu falo que às vezes, a galera, não precisa. Eu falo, não, gente, B12, é sério. Eu tive deficiência já 3 vezes nesse decorrer. E faz muita diferença na vida tu tá com a B12 bem, né? A memória, disposição e a longo prazo, eu acho que você deve saber mais do que eu, podem causar doenças severas, deficiência de B12, né? Então, Alzheimer, não sei, me corrige se eu estiver errada. A gente tem aí um déficit de B12 constante que pode degenerar e gerar uma doença degenerativa. Então, sim, é um ponto muito importante da gente olhar. Comendo carne ou não, né? Até porque a absorção dela no nosso organismo depende de 1000 fatores, né? Não somente de tomar ela. Uma das queixas mais expressivas que eu vejo quando eu vejo carência de B12, e assim, eu vou te dizer claramente, 90% dos meus pacientes iniciam o tratamento com carência de B12. 90%? 90%, onívoros ou não. 90% dos meus pacientes iniciam o tratamento com déficit de B12, né? Quando eu falo déficit, são níveis ideais, né? Não aquele valor de referência ali, mas níveis, assim, ótimos. Pra mim, nível ótimo é acima de 580 até 900, tá? A maioria dos pacientes não estão nesses níveis e estão com oscilações de humor, déficit de concentração, e daí eles acham que é déficit de atenção, e daí já vão indo para um outro nível até de buscar alopáticos, mas não atenderam suas necessidades básicas, que é estabilizar B12. E só estabilizar B12 às vezes já melhora todas as queixas cognitivas de concentração e oscilação de humor, né? Então, a bioquímica do corpo, quando ela está estável, a gente tem alta performance de humor, de funcionamento, de criar no mundo, né? E quando a gente não tem o básico, a gente começa até não ter a capacidade de entregar para o mundo que a gente poderia, né, Leite? Então, é bem impactante todos esses nutrientes aí, e olhar para isso é bem, bem bonito, assim. Independente de qual seja a escolha alimentar, olhar para si mesmo é um grande passo para poder entregar para o mundo, né? Com certeza. Ai, que legal. Nossa, tem muito papo pra gente conversar. Nossa, podia seguir 1000 horas aqui. Né? Gostoso. Mas é isso, assim, todos esse papo que a gente teve aqui, ele traz pra superfície os questionamentos das escolhas que a gente faz diariamente, assim, né? Eu vejo. E como a gente evolui desde a infância até agora, é um caminho, uma jornada, é muito individual, né, Leti? Assim, as experiências são únicas. Então, às vezes, o que funciona pra mim não funciona pra ti e não funciona pro outro, porque realmente somos seres únicos e a gente vai nessa jornada aí, infinita. Eu vou até trazer... Ai, não sei quanto tempo tá, pelo amor de Deus. Vou trazer um mini... Porque a gente entrou nesse mundo da modelagem várias vezes e parece que não aprofundou ali, né? Mas foi um caminho, assim, esse meio, né? É um meio que a gente fala muito sobre alimentação, né? Porque pelo fato dos estereótipos, né? E eu acho que é uma coisa, foi uma desconstrução. Eu tive muita sorte, assim, por ter uma educação muito forte na minha casa, né? Ter uma cabeça boa. Mas eu vi muitas meninas adoecerem, assim, em questão de restrição alimentar, sabe? Nesse meio. Muito. E eu tenho, assim, coisas a meu favor, que é o biotipo da minha família, né? Então, tenho facilidade pra estar magra. Então, nunca precisei me restringir muito pra chegar nos padrões, né? Mas que foi uma coisa que ao longo da minha carreira também eu comecei a questionar e comecei a ver tanto o adoecimento das meninas se privando ou não comendo ou caindo muito cabelo por falta de nutriente, né? Vi amigas ficarem muito magras, assim, e se verem gordas ainda, e esse processo que
eu cheguei num ponto e falei, não quero contribuir pra isso, sabe? Então eu cheguei até ficar um tempo sem modelar, falar, por que eu tô contribuindo pra essa indústria, né? Porque as pessoas têm que ser magras. Não é isso, eu quero falar sobre saúde, né? Independente dos estereótipos do teu corpo, né? E de bancar, assim, nas agências, sabe? Bancar e falar, cara, eu não vou ter as medidas. Porque eles te medem, né? Te medem, tem agência que te pesa, tem agência, tipo, toda semana. Assim, se tu começou, assim, eu lembro de me medirem toda semana pra ver quanto que eu tinha de quadril, quanto que eu tava de cintura. Imagina a noia que tu gera na cabeça de uma menininha, né? Porque as meninas começam com 12 anos, 13 anos, né? Imagina a noia que tu gera. Todo dia sendo medida. Ai, não, tem 1 centímetro a mais, tem 1 centímetro a menos. Né? Então, nossa, vi tanta coisa, meu Deus. É agressivo. Demais, demais. É agressivo com o fato de você conceber o que é o teu trabalho e os recursos que tu tem. É o teu corpo. É como se você fosse um atleta. Você precisa bater o peso na balança para entrar naquela competição, às vezes, né? O atleta tem aquele peso, os pesos e tal, né? Alguns atletas. E a modelagem também tem isso, assim, né? Então, de um padrão. E tudo bem, é um mercado, enfim, algumas pessoas se condicionam a isso, mas é muito importante a gente ver esse mercado ele se moldando e mudando, assim, hoje. Eu vejo que existem modelos diferentes, cada vez mais diferentes uma da outra, com uma visão, né, de modelar para diversos nichos. Então não tem mais aquela, não é que não tem mais, mas tem cada vez menos aquele estereótipo de magreza, né? Que existe mercado para modelos de diversas composições corporais. Eu vejo que tá crescendo, pelo menos na minha bolha, talvez, mas não tanto. Tá, em passos bem pequenos, assim, eu acho que falta muito ainda, mas sim, acho que tá melhor que antes, assim. Mas é um ponto muito, muito chave, assim, que tem que. Nossa, tem que isso é um mudar. ponto que eu quero trazer aqui também, outros modelos, outras pessoas que vivem essa experiência, porque as alterações de visão sobre a sua composição corporal, né? Nossa! E a alteração demais. como bulimia e anorexia é um ponto que está muito presente, né? Nessa profissão, assim, que tu escolheu. E é um ponto que a gente precisa olhar com muita atenção e é difícil encarar, assim, alguns momentos da vida, né? Em que você precisou se enquadrar num padrão e às vezes é algo que está no subconsciente. Imagina, com 12 anos você aprende a se medir semanalmente. Como que você vai entender que isso não é certo? Né? Que você não precisa ficar nesse padrão. Então você vai buscar esse padrão eternamente e vai tentar buscar ferramentas para isso, né? E daí às vezes as pessoas acabam caindo em algumas alterações aí na sua alimentação a ponto de adoecer drasticamente, né? Nossa, remédio. Quantos remédios pra Laxantes. emagrecer? Nossa, quanto. De morar com meninas e olhar a privada e ver, saber que tá tomando laxante, e aí ter que conversar, tipo assim, sempre me vi nesse papel, assim, como eu não passei por isso, por sorte, assim, muita, nossa, graças, assim, eu não tive esse problema. Mas com certeza, já tive problema de me enxergar, talvez, de uma forma distorcida. Acho que sim, mas como eu tenho essa consciência, sabe? Não, peraí, o que eu tô fazendo, sabe? Não, tô linda, assim, tá Foi tudo rapidamente, certo. assim. E saber bancar, assim, que eu lembro de um ponto de eu chegar na agência, eles me medindo, eu falo assim, olha só, eu vou ficar aqui, mas eu não vou ter 90 de quadril. Eu não vou ter 60 de cintura. Vocês me querem assim? Sabe? Então, ser sincera. E hoje em dia eu tenho 90 de quadril e 60 de cintura. Mas porque normalmente eu tenho, sabe? Mas não porque eu sou obrigada a ter. Tudo bem eu não, em algum momento eu crescer, eu pari, sabe? Meu corpo mudou. Com certeza, né? as coisas Meu corpo mudou muito, né? Então, ok, tá tudo certo. Eu não preciso chegar naquele padrão de antes. Eu não sou aquela mesma pessoa de antes, né? Esse é o fato, assim, de você desenvolver uma personalidade a ponto de você poder falar que as tuas condições são essas. E, às vezes, quando é uma menina de 12 anos com uma família que precisa ser sustentada, às vezes. Não, guria, é um universo. Assim como um menino que vai jogar num time de futebol com 13, 14 anos e é uma promessa. Às vezes, ele entra num padrão e ele precisa... às vezes até se submeter a algumas coisas, né? Claro. Não que ele precise, mas o ser humano se vê nessas situações, né? E é muito legal, Leite, a gente trazer isso para a superfície e eu quero conversar com mais modelos, mais mulheres que vivem nesse universo pra gente trazer esse tema, assim, que é importante, é impactante no comer, né? A visão do comer em relação a isso. Com certeza.
Ai, Ari, que papo lindo, obrigada. Muito agradecida pela tua presença, foi lindo aqui a nossa partilha. Ai, gratidão, lindo demais mesmo. Nossa, agora eu vou ficar refletindo aqui mil coisas, né? Então, mas vão ter outros episódios pra gente conversar mais, né? Com certeza. Gente, quero agradecer a audiência de vocês que assistiram esse episódio lindo. E fiquem atentos ao Geladeira no YouTube e Spotify. Esse episódio está disponível lá, já vai estar em breve. Quem quiser me seguir, eu sou a Ariela Dutra, nutricionista e host do podcast. Então, o meu Instagram é NutriArielaDutra, com H no início e 2 L's. Me sigam lá, tem bastante conteúdo sobre alimentação, comportamento e todo o universo do comer. E, Leti, fala aí as tuas redes sociais e compartilha com a galera pra galera também te seguir. Então, minhas redes sociais... Qual câmera que eu olho? Leti Wagner, Leti, Wagner com W, é a minha pessoal. Falo muito sobre maternária, ecologia, receitinhas. E também a gente tem a Natureza Orgânica. A Natureza Orgânica eu não me lembro como é que é. Natureza.orgânica, acho que é com 2 As no final. Mas se vocês baterem Natureza Orgânica, pega rapidinho ali. Que é da minha família, a gente compartilha muito também sobre produtos sustentáveis, ecológicos, né? Para uma nova era, para uma era mais ecológica, em harmonia com o meio ambiente, enfim. E muito sobre agroecologia também, agrofloresta, ali a gente compartilha. Então, é isso. Ai, que lindo. No próximo, tragam a Gaia. Quero conhecer aí eu quero ver o desafio de gravar com a Gaia aqui. Revezamento de colo aqui, ó. Se tiver uma mesa de comida, a taurina pode deixar de boa aí, deixa aí que a gente consegue gravar uns 30 aqui. Amei. Então, obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.